Naturalmente, a gente teve um prejuízo no tempo, a gente vai tentar recuperá-lo, e eu queria agora seguir a agenda. A gente vai encurtar bastante a parte agora dos lançamentos, e eu queria só enfatizar para os colegas jornalistas que estão aqui. A gente vai apresentar os dados e já vai compartilhar também os endereços onde estão os dados disponíveis para detalhamento, e ainda aqui, todos nós aqui estaremos à disposição para poder, logo em seguida, eventualmente, complementar, aprofundar algum dado, algum comentário, alguma exploração do dado da pesquisa e dos materiais também. Então, eu gostaria, por gentileza, de chamar o colega Alexandre Barbosa, do CETIC, do NIC-BR, que acompanha as pesquisas e produz as pesquisas da TIC Kids Online e TIC Educação. Por favor, Alexandre. Convidar também o meu colega Tiago Tavares, presidente e fundador da Cefernet Brasil. Convidar também a Miriam, do CERT.br, do NIC-BR também, por gentileza, Miriam. Gostaria de chamar também o nosso querido Luba, do canal Luba TV, youtuber, que nos prestigia hoje. E também a Kelly, nossa colega do NIC-BR, Kelly, que está com a gente também, por favor. Bom, eu vou fazer aqui às vezes de moderação e acompanhar esse debate, para a gente avançar no tempo. Eu vou pedir, por gentileza, Alexandre, que possa, de forma breve, nos dar um relato sobre as pesquisas tão emblemáticas e tão consistentes que o NIC-BR, o Comitê Gestor da Internet, tem desenvolvido através do CETIC. E é uma pena, já peço desculpas de antemão pelo pouco tempo para falar de tantos dados, de tantas produções, mas o quão é importante ter a evidência de dados para produzir políticas, para produzir produtos, para produzir matérias, para produzir o que nós fazemos na Cefernet, que é material educativo, e o quanto que vocês têm, com os dados, contribuído para uma internet mais positiva. Por favor, Alexandre. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse painel discutindo um tema tão importante, e acho que essa sessão vai ser de bastante informações e dados, e como o Rodrigo mencionou, como o nosso tempo está muito curto, eu não vou entrar em detalhes dos dados. Os dados das pesquisas que publicamos estão todos na internet, né? Essa aqui é a última edição da Kids Online, e na sessão anterior nós vimos aí uma série de estudos, né, de grandes players da área. E eu gostaria só de reforçar que as pesquisas que nós conduzimos reflete o compromisso do CGI-BR e do NIC-BR em produzir dados regulares, ou seja, não é apenas um estudo que é feito uma única vez, são estudos regulares. No caso da Kids Online, nós estamos concluindo agora o 5º ano da pesquisa, já tem 4 livros publicados, e essa pesquisa, desde o seu início, ela tem o apoio institucional do Ministério da Justiça, Cefernet, que esteve desde o planejamento dessa pesquisa, antes dela nascer mesmo, o Unicef, outras organizações da sociedade civil e muitos acadêmicos, pesquisadores de renome nacional e internacional que apoiam essa pesquisa. E essa pesquisa ela é fruto de uma cooperação com a rede europeia Kids Online. E o Brasil foi o primeiro país fora da Europa que replicou integralmente a metodologia aplicada nos países europeus, de forma que nós temos dados comparáveis. E temos já estudos publicados pela London School of Economics, comparando dados do Brasil com dados de alguns países da Europa. Então, essa é a grande vantagem de termos uma metodologia que seja internacional e adotada por outros países que também têm esse esforço na produção de dados. E, no Brasil, como eu mencionei, iniciamos em 2012, sendo o primeiro país fora da Europa, e, na sequência, ao longo desses anos, tivemos mais 2 países que também adotaram a mesma metodologia. Um foi a Argentina, nosso vizinho, e o Chile, que também está concluindo agora. Vamos lançar os dados em abril, num evento sobre o tema, em Santiago, de forma que nós já podemos comparar dados
em alguns países da América Latina. E, na sequência, tem outros países que possivelmente também investirão na produção desses dados. Eles são Colômbia, Costa Rica e, possivelmente, o México. De forma que essa metodologia ela está sendo utilizada por vários países e produzindo evidências. Eu gostaria de destacar apenas um dado que eu acho que é muito importante. Ao longo desses 4 anos, essa pesquisa ela tem público-alvo crianças de 9 a 17 anos, que são usuários de internet. Embora nós tenhamos uma outra pesquisa, que é a TIC Domicílios, que investiga a população geral, usuários e não usuários, essa pesquisa ela só investiga crianças e adolescentes que são usuários de internet. E, ao longo desses anos, o que a gente viu, tem várias coisas interessantes, né, do ponto de vista de oportunidades, de riscos, etc., mas algo que diz respeito à nossa cultura brasileira e a problemática que nós temos de ter um país com ainda população muito jovem e com muitos pais que não são usuários de internet. Isso tem algumas implicações sobre as quais eu vou falar rapidamente. Nós temos aqui, os dados da pesquisa revelam que 79% das crianças brasileiras, nesta faixa etária de 9 a 17 anos, são usuárias de internet. E, quando a gente quebra isso por classe social, esses números ficam ainda mais interessantes. Na classe A e B, 97%, praticamente toda criança nessa faixa etária de classes A e B são usuários de internet. Na classe C, 84%, e mesmo nas classes de menos poder aquisitivo, classes D e E, nós temos mais da metade, 51% dessas crianças em todo o Brasil já são usuários de internet. E a pesquisa, como ela permite uma leitura, é uma pesquisa representativa. A amostra é desenhada a partir do censo do IBGE, portanto, a gente tem representatividade por região geográfica, por classe social, por faixa etária entre 9 e 17, por renda familiar, por sexo, etc. Quando a gente quebra isso por região geográfica, por exemplo, no norte do país, nós temos 54% de crianças nessa faixa etária usando a internet, mas na região sul e sudeste, essa proporção chega a 90% e 88%, respectivamente. Ou seja, nós temos aí um gap entre sul e sudeste, norte e nordeste, muito grande. E, além disso, também a questão da zona rural, né? Porque essa pesquisa é uma pesquisa de abrangência nacional, que inclui crianças nas zonas urbanas e rurais. Mas, ao longo desses anos, a pesquisa revela que o celular ele saiu de 21% de crianças que usavam o celular para acessar a internet para 85% em 2015, sendo, portanto, o principal dispositivo que essas crianças estão utilizando para acessar a rede. Isso faz com que a criança tenha mais privacidade no seu uso, ela usa sem necessariamente ter a mediação dos pais ou dos responsáveis, diferentemente quando a criança tinha que usar um computador, um desktop, que ficava na sala e todo mundo estava vendo o que a criança está fazendo, ela tem um acesso privativo, então isso impõe questões de mediação parental muito grande e mostra que a criança ela pode acessar a internet em qualquer lugar que ela esteja, dado que ela está usando no celular. E, para finalizar, eu gostaria de destacar 3 questões na dimensão de oportunidades e de riscos que esta realidade, para pegar apenas uma realidade que a pesquisa mostra do acesso pelo celular, a questão da alfabetização mediática e informacional, que, justamente por termos uma parcela muito grande dessas crianças cujos pais não são usuários de internet, a conversa com os seus filhos, para que ele faça um uso crítico desta informação ou desse conteúdo, fica mais comprometido, né? E essa é uma grande diferença entre a realidade dos dados brasileiros e dos dados da Europa. Se a gente pegar em nível de comportamento da criança online, das crianças brasileiras e crianças europeias, existem muitos pontos semelhantes, não são muito diferentes. O que eles fazem na rede social, o que menino e meninas fazem. Ou seja, mas quando a gente vai para a dimensão dos pais,
Isto é uma realidade, nós estamos muito distante da realidade europeia, onde praticamente todos os pais de crianças europeias já são usuários de internet, portanto, têm uma condição de orientar e mediar este uso de uma forma muito mais eficiente. E um outro ponto que eu destaco, ligado à dimensão dos riscos, é a questão da capacidade ou da habilidade dessas crianças em configurar as funções de privacidade, sobretudo nas redes sociais. Esta questão está muito ligada à faixa etária e à experiência de uso da rede. Os adolescentes de 15 a 17 anos têm muito mais habilidades para fazer configurações nas suas redes sociais do que as mais jovens, que estão igualmente expostas aos riscos online. Do ponto de vista das oportunidades, eu queria só citar um dado da TIC Educação, que é uma outra pesquisa que a gente faz em escolas de ensino fundamental e médio. Nós, ao longo desses anos, estamos observando que a infraestrutura, embora precária, está chegando nas escolas. Por exemplo, redes Wi-Fi. No entanto, a adoção ou a apropriação dessas tecnologias pelos professores ainda é muito baixa. E, sobretudo, eu tenho um dado aqui que é bastante interessante, onde 14% apenas, 16% das escolas privadas e 6% das escolas públicas permitem o acesso livre às suas redes Wi-Fi. É uma proporção muito baixa. E, além disso, nós passamos a investigar o conhecimento dos diretores das escolas sobre, por exemplo, o marco civil da internet. E acreditem, os senhores, que apenas 14% de diretores de escola pública conhecem ou já ouviu falar sobre o Marco Civil, que é um arcabouço legal que nos dá uma dimensão de todos esses pontos que já foram falados nos painéis anteriores, sobretudo no primeiro painel, né? Então, nós precisamos fazer com que esses professores, juntamente, claro, com os pais e responsáveis, possam instruir ou mediar esse uso de forma a desenvolver habilidades que são críticas para o uso seguro da internet. E, com isso, eu vou encerrar. Eu tinha preparado mais coisas, mas a gente encurtou, Rodrigo, e eu convido aos senhores que visitem o site do CETIC, do NIC, do CGI, onde vocês poderão ter acesso a essa e as outras pesquisas, que são anuais. Obrigado. Muito obrigado, Alexandre, e pela compreensão de resumir de forma tão breve e objetiva. Eu vou pedir licença, Tiago, para passar a palavra para a colega Kelly, aproveitando, inclusive, o desafio que o Alexandre nos traz da mediação. Acho que esse é o grande desafio do próprio concepção do Dia Mundial da Internet Segura. E não só os pais das famílias menos favorecidas economicamente não têm acesso, mas a gente pode provocar, e aí para provocar a Kelly, mesmo aqueles pais de famílias mais abastadas economicamente, que têm acesso, que têm alguma instrução, ainda assim a gente vê constantemente uma confusão. Confundir a capacidade técnica de uso da internet e dos equipamentos pelos filhos com uma outra habilidade, com outras capacidades, que essas não se aprende sozinho, que é a capacidade crítica, a capacidade de ter responsabilidade, o autocuidado ou a maturidade, que são habilidades que não adianta ter nascido fuçando no tablet, no celular, não vai aprender sozinho. E esse desafio da mediação está em todas as classes, inclusive porque muitos pais dizem, né, aquela velha história, meu filho sabe tudo, meu filho domina tudo, quem sou eu para ensinar sobre alguma coisa de internet para meus filhos? E abandona toda a discussão de cidadania, de autocuidado, de respeito e de liberdades, afinal de contas, é o que a gente está falando. Aprender a lidar com as liberdades e com os perigos da vida, também no mundo digital. E, para isso, Kelly, por favor, compartilhe conosco o novo material que é lançado hoje, em primeira mão, para ajudar nessa mediação de diferentes atores. Por favor, Kelly. Obrigada, Rodrigo. É uma honra estar aqui hoje, nesse dia tão importante, o dia que a gente foca olhares para a segurança. E o Rodrigo abordou uma questão super importante, porque tanto os pais que são usuários de internet, quanto aqueles que nunca acessaram a internet, têm os filhos ali que são ou serão usuários de internet. Então, eles, em algum momento, terão que instruir seus filhos sobre isso. E, focando nisso,
o NIC-BR teve uma iniciativa de lançar hoje, o que vocês vão receber daqui a pouco, já vai estar disponível no site também, o Guia Internet com Responsa. É um guia que vai dar instruções para pais e educadores, para responsáveis e educadores, sobre como usar a internet e como instruir adolescentes a usar a internet com responsabilidade. A internet é um mar de oportunidades. Hoje, a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem internet. Aliás, se a bateria do celular acaba, a gente já fica desesperado, né? Porém, tudo tem que ser feito com consciência e responsabilidade. E o guia que está sendo lançado hoje, que é esse aqui, ele trata de assuntos que abordam os riscos no uso das redes sociais, liberdade de expressão, racismo, cyberbullying, discurso de ódio, direitos autorais e plágio, a exposição através de vídeos com cenas de nudez, né? Sexting. Então, o que precisa ser feito para instruir essas crianças e adolescentes, especialmente os adolescentes, de como usar a internet com responsabilidade? E é com base nisso que há esse lançamento desse guia. E fora o guia, está sendo lançado também um encarte. Opa, peraí, trouxe muito material aqui. Está sendo lançado também esse encarte, que são conversas simuladas de WhatsApp e Snapchat entre adolescentes sobre situações que ocorrem frequentemente. Então, esse aqui é um material para dar para o próprio adolescente ler, para ele ver que isso ocorre no dia a dia dele, quais são as consequências desses atos que eles praticam na internet, que pode parecer meras brincadeiras, mas muitas vezes há responsabilidade, não só do próprio adolescente, como também dos pais, e ele se colocar também no papel de vítima, porque uma vez que a gente passa valores morais e éticos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, netos e tudo mais, um desses valores é a empatia, se colocar no lugar dos outros. Se a gente não quer ofender ninguém, né, se a gente já recebe a instrução de que não se pode ofender ninguém, a gente também tem que se colocar no lugar de vítima. Então, a gente não quer ser vítima. Então, não faça com os outros o que você não quer que faça consigo mesmo. Então, esse encarte traz muitas situações do dia a dia, que você vê várias vítimas aí sofrendo por vários assuntos que ocorreram na internet, e, com isso, a gente faz com que esses adolescentes pensem um pouco no que eles estão fazendo, o que eles devem fazer, o que eles não devem fazer, para que haja um bom uso da internet. E uma recomendação que é feita aqui no guia é a seguinte, para não demandar muito trabalho e ser rápido, muito tempo e ser rápida, acho que o instrumento mais poderoso que a gente tem hoje é o diálogo. Então, assim, o diálogo entre pais e filhos é fundamental. Existem várias ferramentas de controle parental, de mecanismos de filtros online, mas a conversa é fundamental. Então, os combinados, aquilo que você combina com seu filho, aquilo que seu filho combina com você, é fundamental. Então, a instrução é a melhor forma de fazer com que eles saibam usar a internet com responsabilidade. Então, vale a pena o pai acompanhar no primeiro acesso, ali, quando vai fazer um perfil numa rede social, ver as configurações de privacidade, como bem foi abordado pelo Alexandre, saber de que forma eles querem manter aquele perfil, se vai ficar disponível para todo mundo, se só para a família ou para os amigos. Então, tudo isso está sendo abordado no guia. Espero que vocês usem bastante, que isso seja disseminado, porque o objetivo é disseminar, cada vez mais pessoas terem acesso, lerem e se instruírem, porque com isso a gente vai ter e vai, né, celebrar aí mais dias da internet segura, né, Rodrigo? É isso, termino aqui porque o tempo é escasso e agradeço a oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Kelly, pela precisão e sem muitas... gostaria de retomar Tiago, por gentileza, Tiago da Cefanet Brasil, coordenador do Canal Nacional de Denúncias de Crimes contra os Direitos Humanos na Internet, e que, como combinado, também enxugou bastante a sua apresentação, mas vai compartilhar, especialmente com os colegas jornalistas que aqui estão, que queiram ter acesso completo aos dados. Por favor, Tiago Tavares. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Parabéns, Kelly, parabéns, Miriam, pelos lançamentos de hoje. Alexandre, Luba. Todos vocês, eu quero ser muito breve, apenas para ensinar vocês a navegar nessa ferramenta, que já acabou de entrar online, tá?
E aqui você tem a série histórica, com os números de 2016 consolidados, referentes às denúncias que foram efetuadas pela população na Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que foi uma central criada pela SafeNet e operada em parceria com o Ministério Público e também com a Secretaria de Direitos Humanos e com a Polícia Federal. Em 2016, foram recebidas e processadas 115.645 denúncias anônimas, envolvendo 39.440 páginas novas, ou seja, páginas que nunca haviam sido denunciadas antes e que foram denunciadas pela primeira vez no ano de 2016. Dessas 39.440 páginas, 11.972 já foram removidas pelos provedores, pelas plataformas. Todas as páginas que foram removidas foram também preservadas pelos sistemas automatizados da SafeNet. Então, quando alguém faz uma denúncia, a denúncia é sempre anônima, tem lá um robô que acessa a página naquele momento, tira um screenshot, um print daquela página, salva as imagens, salva o código HTML, identifica o provedor, identifica os dados de Ruiz, os dados do IP que está hospedando a máquina, enfim, um conjunto de metadados públicos que são coletados e passam a compor essa base de dados. E alguns números aqui que mostram o caráter internacional da rede, não é? Ou seja, essas páginas, embora tenham sido denunciadas no Brasil, elas estão hospedadas em 61 países diferentes, o que chama a atenção para a importância da cooperação internacional nessa matéria. E por essa barra você consegue navegar pela série histórica de dados. Então, a série histórica começa em 2006 e vai até 2016, então você tem aí 11 anos de dados. E por aqui você pode conhecer os dados por instituição, segmentados por instituição. Então, o próprio canal da SafeNet recebeu esse conjunto de denúncias, que é o denunciar.org.br. O canal da Polícia Federal, em 2016, recebeu esse número de denúncias, e o Disque 100, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Direitos Humanos, recebeu esse número de denúncias. O agregado, basta que você selecione Central de Denúncias. Tá? E aqui você pode navegar pelos dados, por categorias. Então, o crime, o tipo de conteúdo mais reportado pela população em 2016 foram suspeitas de imagens contendo cenas de abuso e exploração sexual de crianças. Foram 17.645 páginas novas denunciadas em 2016. Destas, 6.421 já foram removidas. E, em segundo lugar, são os crimes de racismo e discriminação, com um total de 11.393 páginas denunciadas no ano passado. Um dado interessante é que você pode, então, navegar por todas as categorias e conhecer os números. E um dado interessante é que, quando você compara algumas categorias com a série histórica anterior, por exemplo, páginas envolvendo o neonazismo, há uma queda substancial. Foram 399 páginas no ano passado e 583 em 2015, 589 em 2014, 841 em 2013. Essa queda, embora aqui são dados quantitativos, essa queda, a gente, quando vai analisar o conteúdo dessas páginas e os fóruns, a gente percebe que há um aumento da atividade de grupos e células neonazistas no país. Entretanto, isso não está refletido em números quantitativos. E aí a gente ficou se perguntando, por quê? O que é que está acontecendo que
a gente percebe claramente um aumento, né, no número de células neonazistas em atividade, mas isso não se reflete nos números. Por que isso? Uma das hipóteses é que parte desse conteúdo que antes era denunciado, hoje é compartilhado. Ou seja, de alguma forma, o discurso de ódio promovido por essas organizações que pregam a intolerância, que pregam a exclusão de minorias historicamente discriminadas no país, como negros, judeus, homossexuais, pessoas da região norte e nordeste do país, e também imigrantes não europeus, especialmente peruanos, bolivianos, haitianos. Essas pessoas que pregam a exclusão dessas minorias da sociedade, que pregam o ódio e a discriminação contra essas minorias, o discurso dessas pessoas, de alguma forma, está sendo assimilado por um segmento da sociedade, que antes denunciava e que hoje curte e compartilha. Então, esse é um sinal de alerta que a SaferNet traz para o debate público, porque a nós nos preocupa muito o crescimento o crescimento sistemático, ao longo dos últimos anos, das manifestações de ódio e discriminação pela rede. E esse discurso de ódio e essa discriminação, de alguma forma, ela passa a fazer parte do cotidiano de muitas pessoas, a ponto de ser banalizado. Então, o nosso sinal de alerta é: não vamos permitir que preconceito, racismo, discriminação seja banalizado, seja tolerado como algo do nosso cotidiano, da nossa rotina. Essa é a única explicação plausível para a queda nos números, nos indicadores quantitativos das denúncias envolvendo algumas categorias de manifestações de discriminação e racismo, que não encontra a correspondência numa análise qualitativa mais aprofundada. E daí o papel da educação para a promoção dos direitos humanos, a importância que tem a educação como pilar central para uma sociedade inclusiva, uma sociedade que respeita as diferenças, uma sociedade que valoriza a diversidade, uma sociedade como a brasileira, fruto de uma mestiçagem ampla de vários séculos e que tem na sua diversidade a sua maior riqueza. Mas diversidade é essa que muitas vezes não é valorizada. Pelo contrário, as diferenças, e as denúncias provam isso, as diferenças de cor, de orientação sexual, as diferenças de classes sociais, as diferenças ideológicas, de opiniões políticas, essas não estão sendo respeitadas. Estão, sim, sendo objeto, cada vez mais, de ações de grupos que pretendem e de pessoas que pretendem usar a internet como uma caixa de ressonância para impulsionar ideias segregacionistas, ideias que excluem e que negam o valor da diversidade e que excluem os diferentes. Então, esse é o alerta que a SaferNet faz ao divulgar esses indicadores e reforça, mais uma vez, a importância do trabalho que é feito em parceria com as empresas, com o poder público, com a comunidade técnica, em fortalecer a educação como pilar central de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade com maior diversidade e com respeito às diferenças. Os números estão aí, vocês podem navegar, se tiverem dúvidas, eu vou estar aqui durante o dia inteiro. E, para encerrar, eu gostaria, rapidamente, de convidar a Juliana, que coordena o canal de ajuda e orientação psicológica na SaferNet,
para que ela apresentasse os números do helpline. Eu não vou tomar o tempo, porque eu sei que a gente já passou. Então, está o endereço aí. Quando vocês entram na página da SaferNet, vocês conseguem clicar num botão azul em indicadores. Aí tem tanto as denúncias, que aí são páginas que contêm conteúdos que violam direitos humanos, que foram essas que o Tiago apresentou, quanto os dados das vítimas ou das pessoas que vivenciaram algum crime ou alguma violação de direitos na internet. Então, só para mostrar aqui que as principais são essas aqui. Casos de intimidação, de cyberbullying, de discriminação e casos de nudes. A única mudança em relação ao ano passado é que os casos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas eram sempre o primeiro da lista nos últimos anos. E esse ano mudou, e a gente percebeu isso. Eu ia apresentar até um outro número, que é um recorte de gênero, mas não vai dar para apresentar aqui, mas eu posso estar disponível depois para quem quiser tirar alguma dúvida. Porque, nos casos de intimidação, 65% eram vítimas meninas e mulheres, o que significa que, ainda que nudes não seja mais o primeiro da lista, os casos de cyberbullying também são voltados para mulheres, o que certamente nos faz pensar que a questão de gênero também é um motivador aí para a discriminação. Então, é isso. Obrigada. Bom, muitíssimo obrigado, Tiago, Juliana, e lamento, fico triste, acho que os colegas também presentes ficam tristes de ver tão pouco tempo para tantas informações. Eu gostaria já de passar para a Miriam, e justamente esse desafio que Tiago nos chama a atenção, né, e Juliana também, a banalização da violência, a banalização do ódio e a banalização da violência contra os direitos humanos na internet é algo que efetivamente não depende apenas de ferramentas técnicas, mas depende dessa que é o maior desafio da consciência, né, de criar a consciência dos usuários. E se o Marco Civil não é conhecido, tampouco é conhecida a própria Declaração dos Direitos Humanos. No Brasil, esse equívoco, né, de pensar direitos humanos com a questão associada apenas à criminalidade e não tanto o aspecto positivo das liberdades. E aí eu passo para a Miriam, com esse desafio e apresentação do novo material, que é um desafio compartilhado também na SaferNet, que é como fazer essa conscientização e um mínimo de equilíbrio possível e necessário entre liberdades, de promoção de oportunidades, de pensar a liberdade de crianças e adolescentes de usar, porque proibir, bloquear não é a melhor saída, mas como criar essa consciência para um uso livre, sim, mas um uso livre e responsável, com direitos e deveres. E essa confusão que no crime de ódio é muito clara, né? Em nome de uma suposta liberdade de expressão, atrocidades são cometidas. E como educar crianças e adolescentes para também na internet terem capacidade e autocuidado para poder desfrutar tanto das liberdades, mas também respeitar os direitos. Por favor, Miriam. Muito obrigada, Rodrigo. Eu agradeço também o convite, Rodrigo, Tiago. E para a gente poder fazer o lançamento desse material, hoje nós estamos lançando 2 materiais, um material voltado para criança e outro voltado para pais. O nosso foco é principalmente criança de 8 a 12 anos. E os pais correspondente, mas também pode ser um pouco mais amplo. Esse guia, na verdade, ele é um desejo, ele é a concretização de um desejo que surgiu já há um tempo. Vocês devem ter visto naquela mesinha, PEG 1, tem a cartilha, tem diversos fascículos que são elaborados pelo CERT-BR. E, quando a gente ia falar com o pessoal, dava palestra, eles falavam assim, mas vocês não têm um material para criança? Eu queria levar isso na escola, eu queria poder conversar com alunos, eu queria conversar com os amigos dos meus filhos sobre isso. E a gente sempre estava, realmente, a gente precisa produzir um material sobre isso. E hoje, finalmente, a gente está lançando esses materiais. A nossa ideia foi fazer algo lúdico, algo que envolvesse comportamento, mas também envolvesse dicas mais práticas de segurança. Então, aqui, bem rapidinho, quais são os tópicos que nós cobrimos. Deixa eu levantar, porque senão não enxergo. Então, a gente tem toda a parte de cuidado com pessoas estranhas, a parte de respeito, a parte de cyberbullying, que eu acho que já foi bastante falado hoje, de privacidade, da criança proteger a privacidade dela, mas também de saber a importância de proteger a privacidade de outras pessoas.
Às vezes a criança ela até se preocupa, tá? Eu não posso fazer isso, eu aprendi que eu não posso fazer isso, mas os amigos compartilham. Então, assim, também ter essa preocupação de proteger o outro também. A parte de uso excessivo, tá? De crianças viciadas. Então, a gente tentou assim pegar coisas do mundo das crianças e tentar dar dicas sempre de forma bem lúdica, bem que elas pudessem aproveitar aquilo. Tem uma parte mais técnica. O Nivaldo falou hoje de manhã sobre Hansor. Então, assim, a gente tem a nossa galerinha aqui, galerinha do mal, que são diversos personagens, né, da Turma do Mal, Vírus, Worm. Então, assim, são personagens que as crianças gostam muito. Então, tem o Hansor aqui. Então, assim, eles não precisam saber exatamente o que é, mas para saber que existem diferentes problemas, que fazem, né, diferentes coisas, mas que eles não estão sozinhos. A gente tem a Turma do Bem aqui também para ajudar. Então, do mesmo lado que você tem o malware, da mesma forma que você tem o malware aqui, você tem antivírus, você tem firewall, você também tem né, a galerinha que vai ajudar com isso. E sempre, quando a gente falava, né, a gente fala no guia das dicas, a gente sempre tenta colocar alguma brincadeira, algum desafio, para que a criança possa, né, ter interesse naquilo, para ela possa assimilar melhor aquilo que a gente está tentando passar. Então, aqui nós temos 15 brincadeiras, desafios, e tentamos mesclar entre palavras cruzadas, caça-palavras, coisas que geralmente as crianças gostam. Então, a nossa ideia é não parar aqui. A gente vai mostrar depois aonde que esses desafios estão disponíveis, mas a ideia é, de tempos em tempos, colocar, vamos pôr mais para colorir, vamos colocar mais caça-palavra. Tem um lugar onde, né, os pais querem alguma coisa para entreter as crianças, alguma coisa para pintar, para brincar, pode vir recorrer a esse material, que faz parte da nossa ideia, que é segurança com diversão. Então, assim, se diverte, mas também já vai aprendendo um pouquinho mais. E, como eu falei, a gente tem um outro material que é complementar a esse. O Alexandre já comentou bastante de toda essa questão dos pais, que nem, às vezes as crianças muitas vezes sabem mais do que os pais. E no guia das crianças a gente fala assim: mas se você tiver alguma dúvida, procure seus pais. Tá? A gente fala assim: mas será que o pai vai saber lidar com aquilo? Será que o pai vai saber ajudar? Então a gente tentou fazer um guia complementar, ajudando os pais, na verdade, a ajudarem seus filhos. Então, a gente tem essa parte, né, de conscientização dos riscos, tá? Quais são os problemas que os seus filhos podem ter na internet, sempre voltando para as crianças. Uma parte que eu acho que é bem interessante é que você começa a ver, você começa a usar redes sociais, você vê que, muitas vezes, os próprios pais são o que colocam os filhos em risco. Você vê desafio da maternidade, você vê, são boatos, são correntes que rolam nas redes sociais, que coloque foto dos momentos marcantes com o seu filho. E os pais começam a colocar sem pensar muito nisso. Então, assim, aqui a gente tem uma área que eu acho que é bem interessante, com várias situações em que os pais, na verdade, acabam sendo o vilão. Então, aqui é uma ideia de conscientizar os pais para mudar esse comportamento também. Não pensar que os problemas é só com a internet, com pessoas estranhas. Às vezes, o problema é com pessoas conhecidas também. E aqui também, como, né, ajudar os filhos a se protegerem, dar um exemplo, conversar. Não vou entrar em detalhes, porque você tem o material aí. Essa parte de controle parental, eu acho que é importante ressaltar que, né, a gente tem diversos recursos técnicos. A Helena apresentou o trabalho que eles têm de, né, várias ferramentas que você tem para tentar controlar um pouco aquilo que seu filho faz. Isso é muito importante. Né, você consegue, de alguma forma, criar um ambiente mais seguro para as crianças, mas não ter essa ideia de que basta fazer isso. Tá? Nem sempre essas ferramentas vão estar disponíveis na escola, no celular do amigo. Então, por isso que a gente sempre tenta juntar essa parte técnica de controle parental, de senha, com toda a parte comportamental também. Esse material ele está no site Internet Segura. Hoje a gente está relançando esse site. Então, tanto o material que a Kelly comentou está aqui na parte de adolescentes, aqui na parte de pais tem tanto o material que ela lançou como o nosso material. Os desafios que eu comentei também estão aqui disponíveis.
as respostas, e aqui, se alguém precisar de ajuda. E aí a gente cita os canais da SaferNet, o Helpline, Hotline, também os canais de ajuda do Twitter e do Facebook. Então, né, se alguém precisar, né, aonde que ele pode buscar algum tipo de ajuda. Esse material, como eu falei, ele faz parte de um conjunto, né? O nosso trabalho, tanto com a cartilha quanto com os fascículos, quando alguém precisa de algum material, nos manda um e-mail e a gente analisa a situação e a gente envia material. Então, assim, não é só que nós vamos dar palestras, a ideia é que a gente ajude os outros a dar palestra. Então, esse material de criança e dos pais também faz parte dessa premissa. Então, se alguém quiser na sua escola, se alguém quiser esse material numa quantidade maior, pode entrar em contato com a gente. No próprio material tem o e-mail. E eu queria agradecer, na verdade, esse trabalho. Ele não é um trabalho só nosso, ele é um trabalho que foi feito em conjunto com diversas pessoas que ajudaram muito a ter, principalmente, diferentes visões daquilo que está sendo falado. A Helena, o Rodrigo, o Leandro, a doutora Evelyn, que, infelizmente, não pôde estar aqui. Eles, né, o trabalho deles foi fundamental, de revisão, de dicas, de adaptação de linguagem. Então, eu tenho muito a agradecer a eles e a todos que participaram. Excelente, Miriam. Muito obrigado. E dando seguimento, a gente também tem, pela SaferNet, um lançamento que eu vou poupar e vou convidar todos a acessarem no próprio site do Dia da Internet Segura.org.br. Está disponível também mais um material para educadores. Inclusive, Alexandre, é um material que foi idealizado pela Comunidade Europeia, na rede que, inclusive, criou o Dia Mundial da Internet Segura, mas a gente fez uma adaptação e localização para o Brasil, e é um guia para educadores trabalharem com esses temas também, em complemento a esses que a gente já viu da Miriam e o da Kelly, e, em especial, a gente fez questão de incluir em vários planos de aula o Marco Civil da Internet, tentando, de forma didática, de forma sucinta, trazer o próprio Marco Civil da Internet enquanto princípios, enquanto diretrizes, para dentro da sala de aula. Então, como que um educador, e não precisa ser de informática, um professor de matemática, um educador de idiomas, uma aula de espanhol, uma aula de inglês, ou mesmo até uma aula de sociologia, que possa fazer uma discussão sobre liberdades na internet com seus alunos. E mais do que ensinar, é ouvir, é promover o espaço de diálogo. Então, fica aí o convite para a gente poder otimizar o tempo do nosso espaço. Eu não vou nem apresentar, mas só para destacar que o Marco Civil da Internet está posto ali como um ponto de partida para debate com os próprios adolescentes, nas diferentes disciplinas, trazer essa discussão para os próprios adolescentes pensarem sobre o seu comportamento online, né? Porque quando a gente fala educador, é muito fácil de ser chato, né? De ser a lista do não deve, do não pode. E esse é um grande desafio, como transformar isso numa linguagem didática que faça sentido para o educador, que talvez não esteja tão familiarizado com o tema, mas que faça sentido e crie espaços de participação ativa dos próprios adolescentes e jovens, criando espaços. Então, por exemplo, tem a lei do bullying nacional. A gente sugere que, numa das atividades pedagógicas, os professores construam, junto com os alunos, respostas possíveis de procedimentos que a escola tem o dever legal de responder para atender a lei de prevenção ao bullying nas escolas. Então, fazer assembleias com os alunos, criar um estatuto pelos próprios alunos de acordos coletivos que vão valer para dentro e para fora da internet. Então, essa é um pouco a diretriz do material para educadores se sentirem mais familiarizados com estratégias pedagógicas para poder tratar esse tema. E fazendo justamente essa conexão, Luba, esse é um desafio que a gente tem enorme, é uma grande sensação ter você aqui, porque esse tema segurança na internet é muito fácil de ser ou muito técnico e difícil, ou muito chato, né? Que é a lista do não pode e não deve. E a gente, principalmente o adolescente é o momento da liberdade, é o momento da experimentação, é um momento, sim, de viver riscos e, ao mesmo tempo, é um momento em que a gente tem resistência, inclusive, ao que dizem os pais educadores. E aí que é uma fase bem crítica. A pré-adolescência, inclusive, é sinalizada já como uma das fases mais críticas em relação a vulnerabilidades na internet. E aí, como falar desse assunto sem ser chato, sem ser pedante, sem ser lição de moral, né? E aí é que entra essa excelente iniciativa do Luba, com o Google, a equipe toda do Google, Helena, a Viviane, que também está por aí, e que já vem há alguns anos tentando, com parceria com o YouTube, com os próprios youtubers,
criar uma linguagem entre pares, uma linguagem que seja efetivamente compartilhada, porque não seja só uma lição de moral. E aí que entra essa iniciativa que está sendo lançada hoje, inclusive, e o Luba está aqui com a gente, e a gente acho que vai mostrar rapidamente o primeiro vídeo, e a gente queria ouvir um pouco o Luba sobre essa experiência e sobre esse trabalho, e acho que talvez, de forma muito breve, se a Helena ou Viviane quiserem complementar da parte do Google também, mas a gente da Cefenet fica muito feliz, e vocês podem estar pensando, poxa, mas tanto material diferente ou parecido, com instituições diferentes, esse é o objetivo, e é o tema, inclusive, do dia. Unir os diferentes setores, porque cada um de nós tem limites institucionais, tem públicos que acompanham as instituições, e o objetivo é replicar a mensagem. Não à toa vocês vão ver no nosso material referência às pesquisas do CETIC e ao trabalho do CERT, no CERT, e, enfim, é um cruzamento de cooperação, que é o objetivo mesmo do evento Hub, né, e em parceria com os outros 110 eventos que estão acontecendo em outras instituições. Então, acho que, por favor, o Alexandre, poder passar um trechinho do vídeo. Eu vou pedir desculpa, a gente não vai poder passar o trecho todo. O vídeo todo tem, acho que, quase 9 minutos, né, Luba? 9 minutos. E aí o Luba vai nos explicar bem de onde surgiu todo esse trabalho. Por favor, Alexandre. O segundo desafio é de verdadeiro ou falso. Tá. Eu vou te falar dados e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. É assim que funciona. Todo mundo sabe, Luba. Ok, vamos lá. São 4. Em 2016, meio bilhão de registros pessoais foram roubados ou perdidos. Verdadeiro. Eu sou uma pessoa muito culta. Aê! Que tenso, né? Bem tenso. Porque pessoas não verificavam sua conta da rede mas social. a minha nunca roubaram. Não nunca confirmavam. hackearam, nunca fizeram nada. Claro, de nada. Foram interceptados 100 milhões de golpes de falso suporte técnico em 2016. Entre parênteses, os criminosos cibernéticos fazem chamadas e convencem você a entregar seu dinheiro. Verdadeiro. Tá, próxima. Tu vai perder tudo, Lucas. Tu me trouxe até aqui achando que eu... Não é uma competição, não. Em 2015, o Brasil já era o 5º país do mundo em fraudes digitais. Fraudes de tudo, né? Olha, eu acho que é verdadeiro, mas eu não tenho muita certeza. Qual é a resposta? Verdadeiro! Ele quer me pegar, mas não tem jeito. Em 2014, 81% dos casos atendidos de sexting... Sabe o que é sexting? Hello! Sei. Ai, Por que eu pergunto as coisas que eu Ele pergunto? pensa que vida sexual é só até que idade? Tu acha que vai a vida sexual da pessoa? Até vocês me terem. Ah, tá bom. Então a gente Vocês- faz uma vez só. Pra me conceder Já. e deu. Tu nasce e A acabou. Para de estragar minha vida! Tu já falou que o outro não foi teu primeiro beijo, chega! Não foi, mas foi meu primeiro. Volta. Não fala mais o assunto. 81% dos casos atendidos de sexting, as vítimas eram mulheres, enquanto 16% homens e 3% não identificados. Ai. Verdadeiro ou falso? Eu não sei muito bem, mas acho que é verdadeiro. Terceiro e último desafio. Ah, que eu vou ganhar também. Vamos. O nome desse desafio é Rodada Relâmpago. Se tu conseguir responder 5 ou mais perguntas em 30 segundos, tu ganha. Tá bom. Tá pronta? Cronômetro aqui? Pronta. 1, 2, 3 e... Você recebe um e-mail dizendo que ganhou um iPhone. Você clica? Não. Você recebe um e-mail do Google pedindo seu e-mail e senha. Você diz? Sim. Errei. Celular com código ou sem código? Código. Wi-Fi em casa aberta ou com senha? Senha. Logou com a conta do banco numa lan house? Não. Clicou no anúncio que diz saiba como aumentar seu pênis? Nunca. Por que funciona? Primeiro que eu não tenho pênis. Minha vida é uma mentira. Ok, acabou o tempo. Mas já tinha acabado as perguntas. Ah, então, acertei tudo. Tu Eu acertou. errei. Bom, dá vontade de continuar, né? Obrigado. Eu sei que é pra minha mãe, mas obrigado. Bom, Luba, primeiro, por favor, apresentar essa personagem que está com você ali no vídeo. E quem não conhece o Luba, o canal com quase 4 milhões de inscritos,
E eu queria, Luba, que você apresentasse para a gente rapidamente essa história não só do próprio vídeo, mas como alguém muito presente na rede, você recebe muito comentário, vive muitas experiências, e imagino também que você acompanha isso que a gente estava discutindo há pouco, né? Esse desafio das pessoas perceberem até onde vai a zoeira, a brincadeira, onde começa a ofender, violentar. E conta um pouco para a gente essa experiência no canal e que deu origem ao trabalho do que a gente acabou de ver, por favor. Bom, primeiro, bom dia, muito obrigado. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Quando o Google me fez o convite, na verdade, eu já tinha até respondido para eles, bom, vamos, a primeira ideia que eu tenho é essa, que eu já ia fazer um vídeo sobre isso. Bom, todo mundo tem aquele amigo que a mãe é mais legal que o próprio amigo. Eu sou esse amigo, no caso. Então, eu pensei em fazer um vídeo com a minha mãe, tratando sobre esses... É um teste todo, são 3 desafios, como vocês viram, a gente começou a partir do segundo, mas é onde eu testo ela. Então, eu pergunto coisas como, qual tipo de senha é mais seguro? Seu sobrenome e a sua data de nascimento? Ou uma sequência aleatória de números e letras e tal? Ela, óbvio que fala sequência de números aleatórios e letras e tal, mas ela usava sobrenome e a data de nascimento até a postagem desse vídeo. Foi o jeito que eu obriguei ela a mudar a senha, porque daí todo mundo ia saber. Foi mais ou menos assim. Mas, enfim, eu acho que a autoridade que a gente, como youtuber, tem para falar com as pessoas mais jovens é justamente o que foi discutido aqui, que às vezes os pais eles não sabem mexer na internet, como a gente que já nasceu, como a gente que já é a geração que já nasceu com a internet, digamos assim. Então, quando uma mãe, por exemplo, vem, ok, filha, deixa eu te ensinar aqui como é que mexe e tal, vamos conversar. O que a filha vai virar e falar? Vai falar, mãe, nem consegue entrar no Facebook sem mim. Eu preciso entrar, a gente não sabe nem entrar e clicar e tal. Então, tipo, acaba perdendo um pouco dessa autoridade, digamos assim. Opa, tudo bom, Cadarço? Tá tudo bem. O que, na verdade, não faz a mãe ou o pai perder a autoridade sobre a educação do filho. Então, eu acho que pode rolar um pouco de honestidade também. A mãe pode chegar e falar, não entendo nada de internet, realmente, não sei o que é compartilhar, não sei o que é curtir, não sei o que é meme, não faço a menor ideia, mas eu sei o que é certo e o que é errado. Você mandar fotos peladas, né, sendo menor de idade, isso é uma coisa errada. É contra a lei, inclusive. Você compartilhar nudes de outras pessoas também é errado. Você assediar alguém na internet é errado. Então, acho que pode rolar essa honestidade de tipo, eu não sei mexer, mas pelo menos eu sei como que eu posso te educar a tratar um ser humano como ele deve ser tratado. E eu acho que, ao mesmo tempo, a autoridade que a gente tem é para a gente viver na internet. A gente está ali dentro, literalmente, a pessoa vê a gente dentro da internet. Então, a gente consegue comunicar e conversar melhor. Por exemplo, esse foi só um dos vídeos, né? Tem um outro vídeo que já saiu, inclusive, no canal da minha amiga, youtuber também, Gabriela Fadel, que a gente justamente fala sobre mandar nudes. A gente não senta no vídeo, não vai falar assim, bom, não vamos mandar nudes, é feio. Que não é feio. Quem é que já mandou nude aqui? Eu quero ver quem é que tem coragem. Eu comecei aqui, quero ver quem é que tem coragem. Opa! Tudo bom com vocês? Quanta gente mentirosa, hein, meu Deus do céu. Mas tudo bem. E eu acho que a gente sentar e falar, tipo, mandar nude não dá, não sei o que e tal, eu acho que já é um papo que conflita com a pessoa. Tipo assim, não vou ouvir essa pessoa, porque hoje manda nudes já virou um meme. As pessoas falam isso naturalmente. Tipo, um bom dia, tipo assim, eu inclusive. Mas... E eu acho... Então, o que a gente fala sobre o vídeo? O que a gente fala no vídeo? A gente fala sobre precaução, né? No caso, mandar nudes com camisinha. Mentira, gente. A gente fala sobre confiança. Se você recebeu um nude, deleta. Não deixa ali no seu celular, porque o seu celular pode ser roubado, você pode ser hackeado, pode acontecer N coisas. Então você não precisa, você não tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você recebe. Você não deve mandar se você é menor de idade, isso a gente fala claramente porque é contra a lei. Se uma pessoa menor de idade manda um nude, a outra pessoa automaticamente é portadora de pornografia infantil, o que é crime. Então a gente trata sobre esses assuntos de um jeito mais descontraído, sem a utopia de que a gente vive numa internet mega segura e que tudo é lindo e é só unicórnio e arco-íris, porque a gente sabe que não é.
Outro tema que eu vou abordar num vídeo meu é sobre contas fakes. Tem muitas contas fakes minhas, tem do meu namorado, da minha mãe, e são coisas absurdas assim que enganam a minha audiência em troca de alguma coisa. Muitas vezes são outros YouTubers menores que falam assim, que postam lá na sua página fake minha do Facebook, no caso. Quem se inscrever nesse canal, eu vou mandar uma camiseta, sabe, minha. E a pessoa vai lá e comenta, ela se inscreve e tal. E tá enganando, sabe? E eu acho que tem que alertar as pessoas. Inclusive, dizer, se o seu ídolo está mandando você fazer uma coisa estúpida, não é porque ele é seu ídolo que você precisa seguir o que ele fala. Então a gente fala sobre isso também. Outro assunto é sobre bullying, cyberbullying, que também é um vídeo no meu canal sobre isso. Outro também é o pense antes de postar, que é um tema muito abrangente, mas que, ao mesmo tempo, fala diretamente com crianças. Porque quem aí tem entre 27... Quem tem mais de 27 anos? Aqui. Tudo bom com vocês? Eu levantei aqui, eu não tenho mais, eu tenho quase. Mas, enfim, estou chegando lá, se Deus quiser. Então, o primeiro celular que eu tive, eu acredito que vocês, talvez, né, por aí, eu tive celular com 16 anos, 15, 16 anos, e ele fazia uma coisa que é incrível, que eu não sabia que celular fazia hoje. Ele telefona, ele liga, gente, é incrível. Mas o meu, ele só ligava. E a gente não tinha internet, não tinha nem câmera no celular, não fazia tudo que um super celular faz hoje. Então você coloca um celular desses na mão de uma criança de 11 anos, de 10 anos, que filma o seu trajeto da sua casa até a escola, que posta foto no espelho, meu iPhone novo, hoje, final de semana, a gente vai para a praia tal, hoje eu estou indo dormir na casa da minha amiga e não sei o quê, eu estou indo lá, estou indo a pé e tal. Essas crianças compartilham coisas e elas não têm noção que tem muita gente mal intencionada na internet. E tem muita gente mal intencionada e inteligente. Porque a gente tem que ser mais inteligente que essas pessoas. Então, quando você faz um time-lapse do seu caminho, da sua casa até a escola, você está facilitando o trabalho de um ladrão, está facilitando o trabalho de um sequestrador, ou pior. Então, a gente tem que conscientizar o jovem, a criança e o adolescente a tomar cuidado, sabe? Não é bem assim. Não expõe tanta coisa, você não precisa expor tanta coisa. Também ninguém quer saber toda hora o que você está fazendo. Então tá tudo bem, não precisa compartilhar toda hora. Mas eu acho que tratar sobre esse assunto é fundamental, porque a gente não se toca. É muito fácil. Qualquer coisa que você posta, qualquer coisa que você twitta, tá ali a sua localização. Isso eu acho perigoso, principalmente para crianças. Então a gente trata sobre todos esses assuntos assim nos vídeos no YouTube, que eu acho que é uma linguagem direta. Eu acho que a gente ganha um pouco de mais de credibilidade, porque os nossos vídeos, nosso conteúdo, é diretamente relacionado com quem está assistindo. Então a gente faz vídeo respondendo pergunta de fãs, a gente pede os temas de vídeos para quem assiste a gente. Então a relação é muito próxima. Então torna um pouquinho mais pessoal essa conversa, na minha opinião, pelo menos. Mas é isso aí. Vamos fazer a internet um lugar mais legalzinho aí para a turma. Muito obrigado. Muito bom, Luba. E já está, então, no ar os vídeos, para quem quiser curtir, compartilhar. Isso, já temos 3 vídeos. No meu canal, que é Luba TV, no da Gabriela, que é Gabriela Fadel, e no de um outro amigo meu, que é um youtuber chamado Ted. Então tem 3 vídeos aí já para assistir. Maravilha. Inclusive, a gente já vai incorporá-los nas ações pedagógicas, inclusive para sugerir como plano de atividade para os educadores fazerem esse trabalho. Acho que só para concluir essa parte, eu queria, por gentileza, chamar rapidamente a Viviane, do Google, e que esteve diretamente envolvida nesse projeto e que vai rapidamente nos dar algumas informações sobre o desdobramento disso, porque está conectado, né, com outras ações, além dos outros vídeos que o Luba já falou. E também tem um informe depois para a gente passar. Por favor, siga-se conosco, Vivi, por gentileza. Viviane, do Google. Olá, boa tarde. Sou a Viviane, do Google. Eu trabalho na equipe de Trust and Safety. É uma equipe que cuida de todas as políticas de produtos do Google e também temos trabalhos relacionados à educação dos usuários em segurança online. Trabalho diretamente com a Helena, da equipe de políticas públicas. E o nosso trabalho com estudantes já começou no ano passado, então também temos cartilhas para estudantes, para pais, etc.,
Mas também no ano passado a gente achou que precisaria criar uma maneira nova de falar com esses jovens, né? De uma maneira que não fosse tão chata, como o Rodrigo já mencionou aqui, porque a gente tem que passar as mensagens, mas às vezes só ficar falando, repetindo num tom professoral, acho que não acaba entrando tanto na cabeça dos jovens da maneira que a gente gostaria. Então, no ano passado, a gente já tinha feito uma iniciativa mais tímida, digamos assim. A gente convidou alguns outros youtubers para gravar vídeos, mas eram algumas coisas mais técnicas. Então, como criar senhas seguras, usar a verificação em 2 etapas para proteger as suas contas. No ano passado, também, no Dia das Crianças, novamente em parceria com a SaferNet e com o Unicef, nós convidamos alguns outros canais para gravar vídeos mais focados num público mais infantil, né? Então, o canal da Vila Sésamo, por exemplo, um outro canal Ticolicos também, com todas essas dicas de segurança para crianças. E esse ano a gente achou que não poderia, de maneira nenhuma, deixar passar em branco o Dia da Internet Segura, novamente com a SaferNet, convidamos o Luba para essa parceria com os vídeos. Então, acho que ele já falou um pouquinho, né, sobre todos os vídeos, o tema de cada um deles, os vídeos nos outros canais também, da Gabi e do TED. E a gente vai continuar com esse trabalho esse ano. Então, provavelmente, teremos novos vídeos com mais youtubers falando sobre esses temas ao longo do ano, sempre em parceria com as outras entidades que também veem esses temas como algo muito importante e que precisa continuar a ser tratados em diferentes esferas, de diferentes maneiras. Enfim. Bom, é muito triste que a gente tenha pouco tempo para... Eu estou recebendo aqui mensagens dos colegas que estão acompanhando online e também algumas perguntas que chegaram. E também para os que estão aqui presentes, a gente fez algumas solicitações de questões-chave que vocês gostariam de ver debatidas. A gente teve o percalço do tempo, mas, sem dúvida nenhuma, pela tarde, a gente vai fazer questão de abrir um grande bloco. Talvez não vai ter a presença de todos os painelistas, mas... realmente a gente ficou comprometido com o tempo e a gente fica muito feliz de ter, pelo menos, essa oportunidade, de estar tudo registrado. E é muito legal, Luba, porque o trabalho que você faz de criação de conteúdo, e não só diretamente o número de seguidores, mas a questão é justamente esse o desafio, né? Criar conteúdos positivos, conteúdos que diz respeito à cidadania. Porque o enfrentamento ao crime vai ser eterno, só que se a gente não fizer efetivamente um contra-esforço de criar coisas positivas, valorizar o respeito, valorizar a diversidade, a gente vai enxugar gelo literalmente para sempre, porque, como o Demi inaugurou o nosso dia hoje, a internet é reflexo da sociedade. Não tem sociedade sem crime, sem intolerância, sem violência. O que a gente consegue é sistematicamente educar para que a gente tenha cada vez mais civilidade, cada vez mais respeito, e isso é um desafio constante. Ninguém aqui vai resolver o problema, e criar conteúdo positivo numa linguagem bacana e fazer isso replicar com o poder da internet é muito legal. E quantitativamente, né? A gente responder o ódio com porra, te amo também, né? Você ter posturas mais positivas, inclusive, para reagir e não dar audiência para essa violência toda. É muito legal o trabalho que você tem feito, Luba. Primeiro, muito obrigado. Eu acho que ser youtuber hoje também é sinônimo de ser uma pessoa responsável, porque a gente fala para muita gente e são muitas pessoas que absorvem aquilo que a gente diz. Então, tem que ter um propósito. Tem que ter um cuidado, mas também tem que ter um propósito no que faz. Eu acho que tu falou uma coisa muito interessante, que é o combate ao crime vai ser eterno. A gente não pode achar que a internet ou qualquer lugar no mundo vai ser 100% seguro sempre, porque vai ter alguém mal intencionado em algum lugar sempre, e a gente tem que estar preparado para isso. E, ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu vou falar também sobre, que vai sair no meu vídeo sobre cyberbullying, que eu acho que a gente tem que medir as nossas forças também e focar nas pessoas aprendendo a lidar com as críticas que ela recebe. Então, não é porque alguém xingou a minha foto de Facebook que, de repente, é cyberbullying. Cyberbullying, eu acho que é muito mais que isso. Cyberbullying é uma perseguição. Cyberbullying é você chamar mais pessoas e assediar a pessoa e aquilo ali virar uma bola de neve sem fins. Eu acho que isso é um cyberbullying que é realmente preocupante. Agora, eu recebo de vez em quando alguns ataques online, porque, como pessoa pública, eu acabo me tornando um alvo para isso. Mas virou normal, sabe? Faz parte já do meu trabalho. E uma coisa que eu faço é fazer vídeo respondendo essas pessoas, mas não no mesmo nível, digamos assim. Então, por exemplo,
Se alguém me chama de bicha, eu falo assim, obrigado. Que honra, mas obrigado e tal. Então eu acabo tirando o poder da pessoa. Então a pessoa me chama de gordo, não, sou gordelícia. Não sabe o que é isso aqui. Então, tipo, a gente acaba tirando o poder da pessoa que queria te insultar e você acaba transformando isso numa como teve gente que riu, primeiro, muito obrigado pelas risadas, você acaba tornando isso em humor. Você acaba tornando uma coisa boa e a pessoa que tinha, a única arma que ela tinha, que era te insultar, acabou. Ela foi desarmada. Então, acho que a gente tem que medir os esforços também em ajudar as pessoas a lidarem com essas situações. Eu acho que vai ser muito mais positivo também. Excelente. Bom, infelizmente a gente realmente tem que concluir. Eu vou passar 2 avisos. O Tiago, meu colega, tem um aviso e eu em seguida faço um último aviso, questão de logística da programação, que está bastante comprometida, e a gente encerra. Por favor, Tiago. Telegraficamente, eu só quero aproveitar a presença de vários jornalistas, e tanto aqui quanto online, para convidá-los para uma solenidade de assinatura de um termo de cooperação na quinta-feira, na sede da Procuradoria da República aqui em São Paulo. É um termo em que a SaferNet é um divisor de águas. A SaferNet vai assinar com todo o Ministério Público Federal brasileiro, ou seja, com a segunda Câmara da Criminal da Procuradoria-Geral da República. A gente vai assinar um acordo nacional onde o Ministério Público Federal terá acesso integral e em tempo real à base de dados da Central Nacional de Denúncias. Então, se hoje há um esforço de alguns investigadores, a partir de quinta-feira teremos aí dezenas de procuradores da República espalhados por todo o país, olhando esses números, olhando esses dados, tendo acesso às informações e contribuindo para a construção de uma rede onde o respeito à diversidade e a valorização das diferenças volte a ser o pilar marcante que define a sociedade brasileira. Então, vai haver um convite público, mas eu já antecipo, a doutora Neide está aqui, a doutora Priscila também, procuradoras da República do Rio e em São Paulo. Elas vão falar agora no período da tarde, mas, em combinação com ela, eu já antecipo aqui, aproveitando a presença dos jornalistas, vocês vão receber o convite logo mais. Obrigado. Bom, obrigado, Tiago, pelo informe. E, infelizmente, a gente não teve o espaço devido, mas tanto o Tiago, o Miriam, o Alexandre, acho que o Luba talvez tenha algum tempinho para atender ainda os jornalistas que queiram aprofundar e, eventualmente, fazer alguma entrevista. E a gente teve uma mudança, efetivamente, na agenda. A gente está propondo para que a gente possa retomar às 14 horas de forma pontual, assim que possível, para poder fazer a mesa que ficou comprometida, que é tão esperada, e eu realmente lamento, até para quem está online, vocês presentes aqui também. A gente sabe que tem gente que se programou para conferir a agenda, mas já foi esclarecido, a gente teve uma questão que escapa ao controle de todos nós. Então, a gente retoma a programação com a mesa do governo. A doutora Neide está aqui, já está programada para ficar, está confirmada. Temos a colega do Unicef também, que está presente com a gente, e também a Miriam, que também está aqui. Então, a gente está garantida, mesmo os nossos convidados gentilmente vão se reprogramar também, peço desculpa antecipadamente, mas queria encerrar e dizer que também a gente vai retomar as perguntas, já chegaram várias aqui pelo YouTube, e lamento efetivamente pelo tempo, mas imagino que todos estejam com fome. Então, mais uma vez, agradecer a Alexandre, Tiago, Miriam, o Luba, Vivi, e todos vocês presentes aqui também. A gente continua, então, 14 horas pontualmente. E, Tiago, tem mais um recado, por favor? Era só um pedido, realmente, porque a gente vai começar 14 em ponto horário britânico. Então, tem vários locais de almoço aqui próximos. Aqui na frente do prédio tem um restaurante self-service. Aqui do lado, nesses hotéis, tem restaurantes. Aqui do lado da praça também tem vários restaurantes. Então, às 14 horas a gente começa em ponto, até por conta da transmissão online, tem muita gente acompanhando remotamente a discussão. Então, se vocês puderem chegar 10 para as 2,
ou seja, 13h50, aí a gente começa às 14h pontualmente. Obrigado.